pontualmente às 9 horas do horário de Brasília. Gente, ontem o Instagram me bugou no Momento Lumina. Acredite se quiser, eu estava a postos aqui. Primeiro tem que fazer uma retratação com os nossos ali, né, a nossa audiência do Momento Lumina, que eu não consegui participar, porque toda vez que eu ia entrar, o Instagram fechava. Eu não sei o que aconteceu, não sei por que aconteceu, porque nunca me aconteceu isso, né, anteriormente. Mas o fato é que foi assim, então eu não consegui participar, mas a live de ontem ficou incrível. A Liza e a Camila mandaram muito bem. Quem é da nossa audiência aí, por favor, vá lá no perfil da Lumina Mentoria e assista. E quem ainda não é inscrito nesse perfil do Instagram, segue lá, lumina.mentoria, onde a gente está falando com mulheres, principalmente, que querem desenvolver melhor os seus negócios e as suas atividades profissionais, tá certo? Tá imperdível a live lá, tá salva no perfil da Lumina, assistam, porque foi muito, muito boa. E hoje a gente tá aqui para falar sobre o desgaste emocional silencioso. Nesses nossos próximos 30 minutos, aproximadamente aí, a gente vai falar desse assunto, né? Que é parte dessa série de lives que a gente está fazendo sobre a identificação emocional. E por que é importante a gente falar sobre esse desgaste emocional silencioso? Porque ele acontece mais comumente do que a gente imagina. Ele acontece de diversas formas e ele acontece cada vez mais, né? O nosso país está se tornando aí uma grande referência, uma referência mundial em problemas de saúde mental. E eu defendo essa bandeira de que todo mundo pode sair desse estado, né, de problemas, de desgastes emocionais, de dificuldades emocionais, principalmente dentro do ambiente profissional, seja o seu ambiente corporativo, seja o seu ambiente do empreendedorismo. Você pode sair desse lugar de afetação da sua saúde mental, né, desde que você escolha olhar para o seu movimento em si. E quando a gente fala do desgaste emocional silencioso, a gente está falando daquele esgotamento que acontece por baixo do tapete, né? O desgaste emocional, ele não tem sinais ali muito concretos, ele vai derrubar você de uma série de lugares diferentes e ele vai trazer muitas vezes confusão e falta de orientação. Mas eu estava até agora há pouco elaborando o conteúdo aqui da nossa live, estudando um pouquinho, e me lembrando de que o que acontece muitas vezes e que a gente não se dá conta, porque a gente não para olhar esse aspecto do emocional, é o quê? Sabe aquela situação em que você vai no médico e você tá com dores físicas em vários lugares do seu corpo ou num lugar específico? E você vai lá, o médico especialista daquela região, tô com dor no estômago, então vou lá no gastro. O gastro faz endoscopia, colonoscopia, não identifica nada. E aí você fica sem saber o que está acontecendo, mas aquele desconforto, aquele incômodo gástrico está acontecendo, né? E o médico não achou nada ali físico que pudesse justificar. Não tem uma gastrite ainda, não tem uma úlcera, mas você sente um grande desconforto na região gástrica. Principalmente quando você come ou consome alguma coisa ou quando você passa por algumas situações. É um primeiro sinal, né? Não é uma regra, mas quando você tem algo no seu corpo que você fez a investigação médica, você foi lá, mediu os teus exames, viu a questão hormonal, viu a questão de vitamina, tá tudo bem, tá tudo controlado e você ainda sente um incômodo físico. Muitas vezes esse incômodo ele é vindo desse desgaste emocional. É pra gente começar a pensar sobre isso, né? Porque vira e mexe eu encontro com pessoas assim, principalmente no ambiente da terapia, que elas chegam com vários desconfortos físicos, mas sem qualquer motivo aparente, porque elas vão ao médico e o médico não devolve um histórico ali necessário ou que efetive algum problema nesse sentido. Então, se a gente fosse fazer uma analogia
de como é esse desgaste emocional silencioso é quando você percebe a torneira lá pingando, de pouquinho em pouquinho ela dá um pingo, passa um tempo, ela pinga de novo, passa um tempo, ela pinga de novo. Você não dá a mínima para aqueles pingos que estão caindo, né? Ali de pouco em pouco, ela não tá vazando de muito e muito tempo, mas se você colocar um balde ali embaixo da torneira, passando o tempo ela enche o balde, né? O desgaste emocional silencioso ele é mais ou menos direcionado dessa forma. Você vai deixando passar, você vai colocando a sujeira para debaixo do tapete, você vai empurrando com a barriga e quando você vê, você tem um acúmulo e esse acúmulo aparece nesse desgaste, né? E aí a primeira pergunta que você pode fazer nesse sentido é se você já sentiu essa espécie de cansaço, né, que não aparece do lado de fora, não aparece no físico efetivamente. Então, além desse movimento que a gente falou anteriormente, ele pode acontecer aquele cansaço que você não sabe de onde vem, né? Mas você sente que não tá ali na tua melhor performance, você não tá ali na tua melhor situação. Esse desgaste emocional, ele acontece dessa forma, dessa maneira. Ele é silencioso. E para você prestar atenção, você precisa tomar consciência de que esse cansaço está tomando muito do seu tempo de produtividade, de coisas que você gostaria de fazer e não está conseguindo fazer. O desgaste emocional silencioso, ele aparece, né, nesse conjunto de coisas que a gente precisa observar. Então, às vezes, é esse cansaço sem qualquer tipo de explicação. Não é igual o cansaço de quando você vai fazer uma atividade física, por exemplo, e você volta, né, o corpo ali totalmente desgastado, suada, com uma série de dores musculares ali ou intramusculares. Não é esse cansaço. O cansaço emocional, ele está por trás das situações. Às vezes ele vai aparecer numa situação de relacionamento. Você tem uma conversa com alguém e depois daquela conversa que você tem, você se sente exausta, você se sente cansada, porque aquela conversa levou muito do teu equilíbrio emocional também. E isso pode acontecer, né? Isso pode trazer para você esse processo do desgaste emocional silencioso. Mas como é que eu faço? Se é tão assim por baixo do pano, né? Se é tão assim nas camadas ocultas, como é que a gente consegue saber se de fato a gente está passando por esse processo de desgaste? É como eu falei, você tem que começar a trazer a consciência para todas as áreas do seu corpo e do seu comportamento. Por quê? Porque principalmente as emoções, elas atuam automaticamente. E às vezes o que acontece? Às vezes em determinadas situações o nosso emocional ele transborda de uma maneira que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Seja porque a gente falou algo que a gente não gostou, seja porque a gente se comportou de uma maneira que a gente se sentiu mal depois, seja porque a gente se arrependeu da situação, seja porque a gente gostaria de ter agido de outra forma e a gente não conseguiu. Aí a gente entra no movimento de autopunição automaticamente, né? E essa autopunição ela vai desgastando esse emocional silenciosamente. Então, alguns dos comportamentos que você pode observar aí no aspecto físico, né? Observa as tuas dores musculares, se você tem sentido elas com frequência, principalmente longe de qualquer atividade física. Não faço atividade física pesada, não faço musculação, não faço pilates e mesmo assim sinto dores e desconfortos físicos, né? Sinto desconfortos musculares ali. Eu sinto insônia, eu tenho dificuldade para dormir, muita dificuldade para pegar no sono e depois quando pego no sono acordo e efetivamente já não durmo mais. Tenho sérias dificuldades nesse processo de sono. Eu tenho cansaço quando eu acordo, né? Então, logo que eu acordo de manhã, ainda não fiz nada, muito pouca coisa, e eu já acordo com aquela sensação de cansaço, de fadiga, de não conseguir olhar para o resto das coisas que eu preciso demandar ali durante o dia.
São alguns dos possíveis sinais. No aspecto psicológico, né? Se eu sinto irritabilidade dentro das relações, se eu sinto uma sensação de vazio, se eu não consigo me concentrar nas minhas atividades, são alguns dos sinais psicológicos que eu posso estar nesse processo de desgaste emocional silencioso. Nos comportamentos, o isolamento, né? Eu passei a me isolar das pessoas, eu quero ficar cada vez mais só com a minha companhia, eu não quero ver ninguém, eu quero socializar muito pouco, eu quero conversar muito pouco com as pessoas. Eu sinto que eu estou deixando para trás as decisões que eu preciso tomar, as atitudes que eu preciso tomar, então eu vou procrastinando as situações e eu evito tomar novas responsabilidades. Principalmente responsabilidades nos meus ambientes mais necessários. Alguém me cobrou uma decisão X e eu ainda não dei a resposta de sim ou não, de pode ou não pode, de faço ou não faço. Eu evito tomar a responsabilidade de terminar um relacionamento que já não faz mais sentido. Eu evito tomar a responsabilidade de sair de um trabalho que não tem mais nada a ver comigo, que o meu tempo ali, meu ciclo de vida já se esgotou. Eu evito a responsabilidade de assumir um novo projeto, um novo trabalho, porque eu fico muito tempo ali perdida nessa questão do cansaço, nessa questão da fadiga ali, e eu acho que se eu tomar a responsabilidade de algo, talvez não dê certo. Todas as questões mentais aparecem na nossa frente nesse momento do desgaste emocional silencioso. Então, esses são alguns dos sinais que a gente precisa começar a prestar atenção, se eles estão acontecendo ou não. Aquele outro sinal que eu falei anteriormente, de você ir ao médico, nossa, tô com uma queimação, uma azia, uma náusea, vou ao médico e chego lá, não encontro nada, nada nos exames ali aparece, né? Nenhuma situação, não é úlcera, não é gastrite, não tem nada ali desorganizado, fiz exames de sangue, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu estou sentindo aquele desconforto, né? A gente tem em cada ponto principal do corpo glândulas que são afetadas diretamente pelo sistema límbico. E essas glândulas, elas são as responsáveis pelos disparos de hormônios no corpo. Então, na região do estômago, a gente tem glândulas muito importantes ali. O próprio estômago é uma glândula muito importante na questão da digestão, né? Junto ali com o pâncreas, com o fígado, com os rins, eles fazem muitos processos ali que mexem nessa questão do hormônio. E quando o emocional bate ali, eu já falei algumas vezes nas lives anteriores aí que eu fiz, o sistema emocional é igual aquele fliperamazinho antigo que a gente ficava assim, batia nos botões e a bolinha ia correndo para cima e para baixo, né? O sistema emocional é a mesma coisa, dispara uma emoção de raiva ali dentro, ele vai batendo nos hormônios onde ele vai acertando ali, nos neurotransmissores, e aquilo vai desaguando para o seu corpo de alguma maneira. Então, quando esse desgaste emocional ele está muito profundo, isso acomete várias e várias vezes essas situações, né? E aí é onde a gente tem os problemas físicos não identificados porque eles são de origem psicossomática. O corpo somatiza e entrega ali aquela situação. E aí, como é que você pode perceber, né, esse movimento de desgaste emocional silencioso? Você percebe, começa a fazer o seu autodiagnóstico, né? Percebe em que momentos você se encontra nessa parte aí mais exaustiva, mais cansada. Quais são os momentos do dia em que você tem esse processo de exaustão, de cansaço? Bom dia, Belzinha, tudo bem com você? Beijo, minha querida. Isabel é minha querida terapeuta. Aí, muito maravilhosa, por sinal. Então, a gente observa esses momentos de exaustão, quando eles acontecem, né? Que momento do dia você se sente nesse cansaço? É logo que você acorda de manhã cedo? É no meio do dia? É mais para o final do dia? Começa a fazer esse movimento de autoobservação.
você tem esse momento de exaustão automaticamente quando você entra no seu trabalho, na sua vida profissional, nas suas atividades profissionais, ou não, você entra nesse movimento de exaustão dentro dos relacionamentos, dentro ali da sua conexão com outras pessoas. Então é importante a gente fazer essa autoobservação diária, né? Quando a gente está percebendo esse desgaste emocional silencioso aí. E aí, quando você identificar, nossa, eu fiquei nesse movimento de exaustão há 2 semanas atrás, quando aconteceu alguma coisa. E aí você vai fazendo a tua anotação ali no teu diário emocional. O que aconteceu ali, naquele momento que você percebeu esse desgaste? Você estava numa reunião, você estava conversando com outras pessoas, você teve algum momento importante de uma conversa com alguém que te deixou, né, nesse desgaste, nesse cansaço, nessa exaustão? Traz à tua memória o que aconteceu e faz as tuas anotações. E ali, observa quais eram os sentimentos que você carregava. Veio junto dessa situação, Van, às vezes uma tristeza, às vezes uma raiva. Às vezes eu observei que eu fiquei muito irritada ali e depois dessa irritação ela virou ansiedade. Então começa a fazer esse movimento de autodiagnóstico para você observar como que as emoções interferiram ali naquele processo. E depois que você faz esse autodiagnóstico, essa autoobservação, identifica quais os momentos em que eles aconteceram. Tem sempre um momento ali que a gente percebe algo errado fisicamente, mas a gente acaba deixando passar despercebido, né? E quando a gente faz essa autoanálise aí do desgaste emocional, é aí que a gente começa a perceber como é que as emoções elas estão interferindo no nosso dia a dia. Como é que elas estão fazendo esse pano de fundo, como é que elas estão correndo por baixo, né? Então eu começo a perceber e eu começo a me auto-observar. Na correria do dia a dia, a gente geralmente se perde dessa conexão emocional, né? Se a gente não para nem para perceber de que forma a gente está respirando, que dirá a gente parar para perceber como é que as emoções estão interferindo no nosso dia a dia. Então é importante que a gente faça esse processo, né, de autoidentificação emocional. Nossa, e aí, Ivan, eu identifiquei que naquela situação em que eu estava conversando com alguém, numa reunião ou numa conversa de relacionamento, eu tive essas alterações físicas mesmo. Ali naquele momento me deu uma dor de estômago, me deu um incômodo, depois eu fiquei com dor de cabeça e aquela conversa foi muito difícil, foi muito desafiadora e eu não estava afim de ter aquela conversa naquele momento e eu fiquei sem reação. Eu não soube o que responder para a pessoa naquele momento. E aí eu senti que o meu corpo deu uma baqueada, meu corpo deu uma derrubada ali, né? Então, pode ser que a partir daquela situação você foi já trazendo de outras situações anteriores esse desgaste emocional. Então, é por isso que a gente fez a analogia lá com a questão da torneira pingando, né? A torneira começou a pingar lá atrás, devagarinho, de pouquinho, você não deu atenção, mas você percebeu o incômodo, você percebeu um desgaste e o tempo passou e aquelas gotinhas da torneira você conseguiu encher um balde. Então, é nesse processo que a gente vai fazendo essa identificação. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual a diferença desse desgaste emocional e um burnout propriamente dito, né, que é o esgotamento geral, físico aí. No burnout, você muitas vezes sente isso de uma vez. É um desgaste que ele vai tomando um lugar, vindo de muito estresse também, de muita intensidade emocional. E aí, quando ele chega, o burnout te apaga, né? Você tem uma crise maior no físico, você tem um problema de um desgaste muito maior dentro das situações. Você sente todos esses sinais que a gente falou anteriormente, a irritação, a impaciência, o isolamento, a necessidade de ficar longe de tudo e de todos, a falta de produtividade, você sente tudo isso com mais intensidade. Então o burnout ele é mais duro no processo, né? Ele não é tão sutil quanto o desgaste emocional em si, que silenciosamente vai trazendo para você todas essas dificuldades.
E aí um processo que também é muito importante da gente levar em consideração desse desgaste emocional são as nossas razões internas, que também a gente não para pensar sobre isso, né? As razões internas que nos levam a esse desgaste: a autocrítica, o autojulgamento, o perfeccionismo. Muitas vezes, quando eu entro nesse estado de desgaste emocional, eu coloco a minha régua muito alta, né? E aí, quando eu vou ver, a régua e as metas, elas estão muito altas. E eu não estou dando conta de fazer nem a metade do que eu gostaria de fazer. Seja porque eu entrei no movimento de comparação com outras pessoas, seja porque eu entrei no movimento de autoanulação, seja por lá qualquer razão que está por trás desse processo. Eu ali entro num movimento, né, de autossabotagem, de me autoderrubar dentro da minha própria perspectiva de continuidade. Então eu tenho que ter atenção muito a isso também, para eu não entrar nessa ciranda, né, de ficar me comparando com as outras pessoas, de ficar exigindo de mim muito além do que eu ainda estou disponível para entregar. Então eu entro nesse processo de desgaste emocional quando eu me coloco nessa posição também. E quando eu tenho as características, né, as raízes desse desgaste emocional, elas não são internas, elas são do externo. Eu me sinto sobrecarregada, ou eu me coloco numa posição de sobrecarga muito grande. Eu assumo muitas responsabilidades, e aí quando eu vejo, eu tô ali numa situação que eu já tô assumindo mais do que eu conseguiria carregar. Seja porque eu quero agradar as pessoas, né? Aí a gente vai lá bater de novo na síndrome da pessoa boazinha. Seja porque eu quero me fazer de forte. Seja porque eu tenho receio de pedir ajuda e as pessoas me julgarem. E as pessoas me colocarem no lugar que eu não quero estar. Que eu não quero parecer uma pessoa fraca. Eu não quero parecer uma pessoa insuficiente. Então eu assumo uma sobrecarga e isso me desgasta emocionalmente, porque eu fico ali acuada e eu escolho estar nessa posição de sobrecarga, muitas vezes, né? Eu me vejo sem o apoio, ou eu percebo que eu gostaria de ter o apoio das pessoas, e eu, quando me vejo nessa posição de sem qualquer apoio, eu me sinto sozinha naquilo que eu tô fazendo. E isso pode me gerar um desgaste emocional, né? Todos esses movimentos externos, na verdade, nos demonstram uma grande fragilidade emocional. Porque muitas vezes a gente está ali numa posição de querer assumir uma força, porque a gente, de forma imatura, acredita que a gente não pode receber ajuda, acredita que a gente não pode ter ali alguém para nos apoiar, acredita que a gente não pode enxergar essa situação de uma outra forma, né? E muitas vezes quando a gente espera o reconhecimento das pessoas. Aqui todas essas atitudes externas, elas entram muito na questão da síndrome da pessoa boazinha. Eu quero agradar, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida. Mas eu não me reconheço. Eu não me proporciono momentos onde eu me recarrego, eu me reestruturo. Eu não proporciono momentos em que eu me reconheço já como a pessoa que eu gostaria que as outras pessoas reconhecessem. Então eu entro nessa dinâmica de esperar de fora algo que eu nem consigo ou nem estou observando que eu precisaria dar de dentro de mim. Então é nesse sentido que a gente precisa começar a refletir sobre essas questões aí do desgaste emocional, né? E é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais fácil de você perceber pessoas ao seu redor que estão passando por essa situação e nem se dão conta de que isso está acontecendo, né? Então a gente precisa trazer todas essas observações para a gente trazer para a autoconsciência, observar onde é que a gente está fazendo esses movimentos aí de desgaste emocional maiores, para a gente poder identificar qual é o movimento aqui que eu posso melhorar, qual é o movimento que eu posso mudar, qual é a escolha que eu quero fazer nesse momento. Eu quero continuar nessa posição de ficar me vitimizando ou me enfraquecendo o tempo todo, ou eu quero sair dessa posição e eu quero realmente fazer a diferença e buscar ajuda, e buscar resolver, e buscar melhorar, e buscar sair dessa situação de desgaste. Então a gente precisa observar esses movimentos.
E uma boa atividade que a gente tem, principalmente para a gente começar a abrir esse processo da reflexão sobre o desgaste emocional que nos acontece, é você tomar atenção na sua respiração. Porque, como eu já falei aqui diversas vezes, a respiração traz a gente para o momento presente. Então, a respiração nos tira muitas vezes dos momentos de crise emocional. E é preciso que eu pare em alguns momentos do meu dia para eu sair desse estado emocional atrapalhado. E quando eu volto a minha atenção para a respiração, a minha atenção para o meu corpo, eu consigo deixar a minha mente fora de área, principalmente quando ela está me atrapalhando demais, quando ela está criando diálogos mentais internos e está desgastando e desestruturando o meu emocional. Porque a nossa mente ela é extremamente criadora, ela é uma potência e a gente não se dá conta disso e ela cria coisas tanto para o bem quanto para o mal. E aí quando a gente vai dando asas para esse diálogo interno, para essa movimentação interna, a gente vai se enfraquecendo emocionalmente, a gente vai nos derrubando emocionalmente. E um antídoto para esse trânsito mental, né, de sobrecarga é a gente se colocar numa posição ativa de respiração. E aí a gente traz essa consciência de volta, traz esse refresco mental e emocional e consegue organizar melhor por onde a gente deve começar. A ajuda dentro do processo terapêutico ela é fundamental, então quando eu me sentir sobrecarregada demais e as minhas emoções me travando demais, eu tenho que buscar ajuda especializada de terapeutas, assim como eu, assim como a Bel, assim como o Cris, assim como várias pessoas aqui, a Pri, que é minha parceira de trabalho. Então a gente precisa buscar auxílio terapêutico para sair desse grande movimento de desgaste emocional. Porque muitas vezes a gente não vai dar conta de processar todas as informações e fazer o alinhamento que a gente precisa sozinhos. A gente precisa de ajuda, a gente precisa se colocar nesse lugar de que eu posso sair desse desgaste, eu quero sair desse desgaste, mas então vai lá, então vai fazer alguma coisa e procurar ajuda especializada. Se eu já fui ao médico, se eu já fiz todos os exames, no meu corpo não encontrei nada, não encontrei nenhuma desordem, não encontrei nenhuma doença, o emocional ele está sendo afetado muito profundamente pelo meu mental. Então, é lá na terapia que a gente vai fazer o encaixe das informações e trazer para você os maiores resultados sobre isso, né? E não posso deixar de, nos minutos finais aqui, fazer o nosso convite para a Masterclass do dia 20 de maio, às 20 horas, onde a gente vai fazer o mapeamento da identificação emocional, para te auxiliar mais ainda dentro desse processo e também para encerrar a minha atividade no grupo de WhatsApp que eu já mantive há 2 anos já, com informações sobre inteligência emocional, e aí eu quero entregar para a turma que estiver afim um material de qualidade com exercícios práticos, com ferramentas práticas para a gente melhorar as nossas atividades emocionais. Então, todos estão convidados, o link está na bio do Instagram e na descrição do vídeo também no YouTube, tá certo? Quero agradecer imensamente as minhas queridas aqui que estiveram comigo ao vivo, na live do Instagram, agradecer você que vai assistir a reprise pelo YouTube e aguardar vocês aí na nossa turma do dia 20 de maio, que vai ser muito incrível com certeza. Amanhã às 9 horas da manhã a gente volta com outro tema aqui das nossas séries de live. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.